Olá, é com a grande satisfação que nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre cristão tomar prejuízo. Nós vamos começar aqui. Nós vamos começar aqui em Gênesis 13, quando os pastores de Abraão e Ló brigaram. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ela, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Veja, irmãos, Abraão mandou que Ló escolhesse para onde ele queria ir. E Abraão sabia que aquilo que Ló escolhesse não serviria para ele. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim de Deus e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Veja, é o que as pessoas estão escolhendo hoje. O que isso aqui representa? Religião fácil. Religião que promete riqueza. Religião que promete prosperidade. Ló escolheu o lado da prosperidade. Veja, se Abraão, Deus não disse que Abraão, toda essa terra aqui daria para Abraão? Mas só que Abraão não é agora. Essa terra aqui não vai ser nossa. Não é nesta vida, é na outra vida. Quando Deus destruir Satanás. Aí sim, esta terra será nossa, mas na época certa. Agora não, agora quem está no controle é o diabo. O diabo está no controle. Então veja, Abraão tomou o prejuízo. Veja o tamanho do prejuízo que Abraão tomou aqui nessa terra. E olha que Deus prometeu a Abraão: toda essa terra darei a você e a seus filhos. Você será o pai das nações. Ele é o pai das nações, mas é na fé. Aquilo foi espiritual, irmãos. Isso aqui vai ser nosso, mas é depois que essa terra passar pelo julgamento, passar pelo fogo. Depois do julgamento, sim, essa terra será nossa. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas só que é o seguinte, ele é o dono do ouro e da prata. As pessoas pensam que por Deus ser o dono do ouro e da prata, nós temos que viver aqui ricos aqui. Não é aqui, irmãos. Não é aqui. Nós vamos ser ricos sim, mas é depois do julgamento, é na outra vida. Então vocês podem notar aqui, que é normal um cristão levar prejuízo. É uma coisa normal. Veja que Abraão mandou Ló escolha. Veja, Ló escolheu a melhor terra. Ele escolheu Sodoma. E os cristãos de hoje estão escolhendo o quê? Estão escolhendo Sodoma. Sodoma é ensinamento de prosperidade, irmãos. Então, está sendo ao contrário da Bíblia. Então, é normal o cristão tomar prejuízo aqui nessa terra.
Aqui nós temos outro exemplo, aqui em Gênesis 29, quando Jacó ele ia receber Raquel como esposa, e Labão o enganou. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse Labão: por que me fizestes isso? Era para Jacó casar com Raquel. Então a noiva casava com o rosto coberto, e ele não viu que era a Leia. Então Labão enganou Jacó. E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ele ter Raquel. Veja que prejuízo. 7 anos de prejuízo ele teve que trabalhar para que ele tivesse Raquel. Veja o tamanho do prejuízo. Então, é normal que o cristão tome prejuízo. Não se engane, irmãos, por pregações de pastores aí que fala: se você ser um cristão, tudo vai melhorar, a sua vida vai melhorar. Não é bem assim não, irmãos. O diabo ele vai atentar o cristão. Ele atenta mais o cristão. Quanto mais você procurar a Jesus Cristo, mais o diabo vai te atentar, porque o diabo não quer atentar o mundo já é dele. Ele quer atentar a pessoas que estão ali buscando por Deus, buscando aquilo que é santo. Aqui em Êxodo 2, foi aquele episódio de Moisés, quando ele mata um egípcio, e ele tem que fugir para Midian, porque ele matou um egípcio. Agora Moisés vivia na casa de Faraó, e ele abandonou tudo aquilo, toda aquela vida boa para fugir para o deserto. E ele ficou ali no deserto muitos e muitos anos ali sumido. E veja, ele perdeu tudo que ele tinha conquistado ali no Egito, riquezas. Deus tirou aquela riqueza de Moisés. Deus faz o contrário, ele não dá riqueza. A tendência de Deus é tirar a riqueza para que você não coloque o seu coração. Às vezes, se Moisés estivesse com a riqueza, Moisés não serviria a Deus. Então ele tira, é como a águia. A águia, ela faz um grande ninho e ela coloca espinhos por baixo do ninho. E ela coloca capim, bastante capim. E quando as águiazinhas nascem, a mamãe águia, ela vai jogando o capim fora e vai deixando o ninho cheio de espinho. E aquele espinho começa a machucar aquelas águiazinhas. Por que a águia mãe faz isso? Porque se ela não fizer isso, as águiazinhas não vão querer sair do ninho, porque o ninho está macio e não vão aprender a voar. Então ela tira o capim macio. A mesma coisa é o Senhor Jesus Cristo, a águia mãe. Ela tira o capim macio para que a águia ela tome medidas. Já imaginou se nós nascêssemos ricos, todo mundo bem? Nós não iríamos nem orar. Então Deus tem que permitir acontecer algumas coisas para que nós possamos voar, trabalhar, se esforçar para ter uma casa, ter um carro, ter o alimento. Não é tudo nas mãos como a maioria dos pregadores pregam, os falsos pastores pregando aí prosperidade. Então, veja o prejuízo que Moisés tomou. Foi tirado tudo dele, ele perdeu tudo de um dia para a noite. Então é normal um cristão tomar prejuízo. Aqui em Juízes 14 foi aquele enigma de Sansão, que Sansão fez para os filisteus.
E a mulher que Sansão estava gostando era uma filisteia. E essa filisteia traiu a confiança de Sansão, contando o segredo de Sansão. Leiam aos Juízes 14. Então Sansão perdeu muitos vestidos para os filisteus. Ele levou um grande prejuízo. E mais à frente também Dalila, ele levou prejuízo com Dalila, perdeu os olhos. Sansão perdeu os olhos. Então veja o tamanho do prejuízo que Sansão levou. Ele tomou um grande prejuízo. Aqui, Jó 1, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Veja, irmãos, Jó desviava do mal. Ele era um homem justo. Agora veja a diferença das pregações dos pastores de hoje, pregando coisa boa, tranquilidade, pregando prosperidade. Veja aqui o tanto que Jó era o crente. Olha, que não existe nenhum cristão na terra como Jó. Nenhum. E veja o que aconteceu com Jó. Se aconteceu isso aqui com Jó, que era o maior crente que havia naquele dia, veja o tanto que é normal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercastes tu de bens, ele e sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos? Abençoaste seu gado? Então Deus permitiu que o diabo encostasse em Jó. Jó perdeu a sua riqueza, perdeu filhos. Muitas pessoas vão dizer: não, mas depois Deus deu em dobro para Jó. Mas Jó perdeu filhos, irmãos. Perdeu dignidade aqui, ó. E ele teve mais filhos, mas um filho que você tem, ele não ocupa o lugar daquele outro filho. Não ocupa. Filho que morre, outro filho que nasce, não vai ocupar o lugar daquele filho que morreu. Então o prejuízo aqui foi muito grande, prejuízo emocional. Então, veja, é normal um cristão ter prejuízo. Nós temos também o exemplo de José. José, quando ele estava na casa de seu senhor ali, aquela mulher queria deitar-se com José. Veja, quanto mais José queria ser um crente, mais o diabo atentou a José, com aquela mulher querendo deitar-se com José, e José querendo ser um crente mais leal, um homem mais sincero. O que aconteceu com José? José foi parar no calabouço. Mas muitas pessoas vão dizer assim: não, mas José, veja, depois ele foi ajudar Faraó, sim. Mas quantos anos vocês pensam que José ficou no calabouço? Ali foi anos e anos passando frio, fome. A Bíblia não relata isso, porque se fosse escrever não caberia. Esse homem deve ter sofrido demais. Aquilo foi anos e mais anos. Não é só um dia que José ficou no calabouço, não. Um dia, um ano. Foi tempos, irmãos. Tempos. Sofreu ali. Então o prejuízo foi muito grande. Ele ficou longe do pai. Não via o seu pai. Vejam bem, sendo vendido. Veja o que ele passou. A gente lê uma história, é uma coisa. Agora, você viver, vai para o lugar de José para você ver o quanto é fácil
ficar longe do Pai, em uma terra distante, ser vendido, sem ver seus irmãos, e depois parar num calabouço, por ser um homem honesto, querer ser um homem cristão, ser um homem sincero. Veja onde ele foi parar. Veja aí as pessoas pregando prosperidade. Veja a diferença do cristão da Bíblia com o cristão, entre aspas, hoje. Aqui também nós temos o exemplo do apóstolo São Paulo. Quando o apóstolo São Paulo não servia ao Deus verdadeiro, quando ele perseguia os cristãos, ele tinha uma vida ótima aos pés de Gamaliel. Tinha tudo, comida, roupa, dinheiro, ensinamento. Mas quando Deus o derrubou do cavalo, quando ele se tornou um cristão, aí sim, os problemas vieram. Não é que quando você vai para a igreja os problemas vão acabar. Não, é aí que os problemas virão. Porque o diabo vai tentar te tirar do caminho, irmão. É quando você procura aquilo que é certo que o diabo vai te atentar. Veja aqui como ele atentou a Paulo. E Paulo, veja aqui o que Paulo tinha. Veja a diferença do que as pessoas pregam hoje daquilo que está na Bíblia. Veja que quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Veja aqui o que Paulo tinha, mais nada. Ele só tinha uma capa e alguns pergaminhos, porque ele estava passando frio. Paulo passou até fome. Veja, um homem que servia a Deus, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, Paulo escreveu. E o homem passou frio, tomou coça de vara. Eles tomavam coça de vara até fazer necessidades nas roupas, 40 varada. O homem tomava 40 varadas, era castigado. 40 varada, ele já fazia as necessidades na roupa. E Paulo tomou 120 varadas, 3 vezes mais. Menos uma varada, ele até contou as varadas. Cada varada que ele tomou, ele contou. Foi 119 varadas que Paulo tomou. Ele contou. Veja, por ser um cristão. Veja o que Paulo ganhou por ser um cristão. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Veja, os males que foi causado em relação a Paulo. E o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha prisão, na minha primeira defesa. Veja, ninguém defendeu a Paulo. Antes todos desampararam. Veja o que um cristão passa. Veja se é boa a vida de um cristão, é fácil. O cristão tem paz espiritual, sim. Ele tem paz espiritual. Mas a paz nessa terra, ele é perseguido. Ele toma seus prejuízos, que isso lhes não seja imputado. Mas aqui veja o mais importante: o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, a todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Veja que é normal um cristão tomar prejuízo, faz parte da vida de um cristão. Aqui vocês observam que os cristãos de antigamente, Atos dos Apóstolos 2, veja a diferença dos cristãos antigos. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja, esse povo não tinha vaidade, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades. Vejam, eles vendiam os mais ricos e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Veja a diferença dos cristãos
antigamente, com os cristãos de hoje, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Veja a diferença do cristão daquela época. Eles ajudavam os irmãos. O cristão de hoje é o contrário. Quer tomar do seu irmão mais fraco, do seu irmão mais pobre. Veja o contrário. É o cabrito vestido de ovelha, lobo vestido de ovelha, enganando as pessoas. Então, irmãos, é normal que o cristão tenha prejuízos, porque o diabo vai atentar. Você vai ter que tirar o diabo da sua frente, irmãos. Se você estiver no caminho certo, pode ter certeza, o diabo vai tentar fazer com que você deixe esse caminho estreito. Então, por isso que ele atenta. As pessoas que querem fazer bem, o diabo atenta essas pessoas para que eles não façam o bem. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo aqui para mais pessoas que estão necessitadas de um estudo como este. Que o Senhor vos abençoe, irmãos.